Boa noite, irmãos e amigos. Estamos aqui para trabalharmos nessa noite, nessa quinta-feira. Fui convidada pelo pastor para trazer a mensagem, mas muita saudade nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, saudade dos irmãos, das irmãs, dos amigos. Mas Deus tem seus planos e aqui estamos nós para poder refletirmos um pouco essa noite sobre as nossas atitudes. E aí nós vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca secará. Vamos pensar neste texto bíblico. Pensando neste texto bíblico, nós podemos afirmar o seguinte: quando pensamos em atitude, o que nos vem à mente? Bom, às vezes pode ficar difícil de definir a palavra, porém, todos nós conseguimos definir quando temos uma boa ou uma má atitude, quando alguém tem uma boa ou uma má atitude para conosco, né? Às vezes ficamos parados esperando que algo aconteça para assim realizarmos um sonho. Mas os nossos sonhos dependerão da nossa atitude no momento exato e na hora exata para poder realizarmos. Ele tem que ter o início. E assim, nós vamos pensar em tempo de pandemia, onde toda a nossa rotina foi modificada, onde muitas vezes ficamos paralisados diante dos acontecimentos. E o que traz à nossa mente no texto que eu li foi o seguinte: um texto que eu li uma vez fala assim, que a gente acostuma a não abrir a janela para não ter poeira dentro de casa. A gente acostuma a não olhar uma planta que nasce porque estamos apressados, estamos com muita pressa. A gente se acostuma a estar sempre atrasado, a sorrir sem receber um sorriso de volta. A gente se acostuma com os números do dólar, os números da inflação, os números dos mortos. E tudo isso para não sofrer. E a gente permite que as circunstâncias definam as nossas situações e a gente vai acostumando. Mas a Bíblia nos mostra diferente, nos mostra que devemos ter atitude, porque a atitude colore a nossa vida. Ela dá o tom que nós queremos. Por isso, as atitudes positivas é essencial para o ser humano. Ela não só define a minha satisfação como pessoa, como também impacta na vida do outro. Assim, a atitude é escolher o que você faz. Não espere que as circunstâncias ou as outras pessoas definam as suas atitudes. Seja proativo, veja o seu momento, avalie o contexto e tome uma atitude. Nós podemos ver isso em Lucas 5, de 18 a 20, onde nós observamos a atitude daqueles amigos. Eles tinham uma circunstância difícil, eles tinham um amigo com problema, eles tinham muitas pessoas impedindo que eles chegassem, a pessoa que poderia trazer a solução dos problemas deles, mas eles tomaram atitude e escolheram uma atitude positiva. E a gente sabe no desfecho da situação o que aconteceu. O amigo estava livre, liberto e salvo por Jesus. Então nós precisamos de ter e saber escolher essa atitude. Outra situação da atitude é que a atitude é o que afeta a sua perspectiva. Quando você decide focar no positivo, você tende a perceber as coisas como uma oportunidade e não como um problema. Agindo assim, você muda o seu presente, o seu futuro. Você já parou para pensar que essa pandemia pode ser uma solução para alguns problemas da sua vida? Você já parou para poder pôr foco nisso?
Então vamos perceber, nós temos em Números 27, de 1 a 7, a situação de 5 jovens que tinham um problema e que se sentiram injustiçadas. E elas tomaram uma atitude, elas foram proativas e elas mudaram não só a vida delas, mas a vida de todas as outras jovens que viessem e que poderiam ter o mesmo problema que elas, que enfrentariam as mesmas dificuldades dela. Então, a minha perspectiva de vida, a atitude é ter perspectiva de vida. Outra situação da atitude é perceber suas ações. Em um mundo movido pelas emoções, né, a gente fica, às vezes, sem saber o que está acontecendo conosco, e a gente fica assim, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo de forma diferente, mas não é bem assim. E a gente vai perceber que uma alta, baixa estima afeta negativamente as nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de ter atitude porque nós estamos entristecidos, nós temos baixa estima. Ou uma autoestima também, às vezes nos afasta das pessoas porque nós achamos que somos superiores às pessoas. Mas nós vamos ver mais um exemplo em Êxodo 3, de 4 a 10 e 41 a 17. Nós vamos ver o chamado de Moisés. Moisés tinha inúmeros problemas. Moisés tinha uma baixa estima muito grande. Ele tinha um problema físico, ele era gago. Ele não conseguia falar, pronunciar as palavras direito. Moisés tinha problemas sociais, Moisés tinha problemas físicos, tinha problemas de distância. E quando ele é chamado para Jesus, para realizar a missão que ele tinha que realizar, ele coloca isso tudo para Deus. E o que Deus faz com Moisés? Deus fala com Moisés, olha, basta confiar em mim, eu estarei contigo. Então todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, todas as nossas emoções negativas devem ser vencidas quando a atitude nossa, quando a nossa atitude precede as nossas ações. E por fim, nós temos a atitude é melhorar os nossos relacionamentos. Nós vamos perceber que geralmente na vida, por causa do nosso pecado, a gente muitas vezes afasta das pessoas ou tem um preconceito com as pessoas, preconceito para não sofrer. A gente olha para a pessoa e já vai afastando, já vai tomando algumas, porque a gente tem medo de se entregar e de sofrer algumas retaliações. Assim foi com Natanael. Quando falando de Jesus para Natanael logo argumenta, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Muitas vezes nós temos essas atitudes. Pode ser essa pessoa tão boa assim? Mas quando Natanael se permite conhecer a pessoa, quando Natanael vê que realmente aquele era o Cristo, era o Salvador, que grande oportunidade Natanael teria perdido se ele tivesse ficado naquele preconceito, naquela distância, não tivesse tomado uma atitude. E, por fim, a última colocação que eu quero trabalhar nessa noite, a atitude é mudança de resultado. Para que eu possa mudar o resultado na minha vida, é necessário que eu esteja focado no que eu quero. E aí eu trago para nós refletirmos a ideia de Neemias. Neemias tinha inúmeros problemas, dentro e fora dos muros. Neemias tinha inúmeras situações vivenciadas, mas Neemias estava focado no que ele tinha ido fazer, no que ele ia fazer. Muitas vezes nós deixamos de ter atitude porque perdemos o foco. Então pensemos o seguinte, seja uma pessoa positiva. Pense na sua vida, no seu jeito de ser,
como alguém positivo e com atitudes positivas. Faça com que os problemas e os sentimentos ruins, os relacionamentos negativos, sejam parte da sua vida passada. Como vários personagens bíblicos, viva de maneira positiva. Veja o resultado dessa atitude mudar o seu caminhar. Então, foque no seguinte: tome uma atitude agora. Decida agora, dentro dessa pandemia. Que atitude eu vou tomar? Escolha mudar de atitude. Escolha focar no positivo. Escolha ter sentimentos nobres. Veja o lado bom das outras pessoas e das circunstâncias. Não veja só o lado negativo. Passe a ver e a investir nos relacionamentos. Aproveite hoje, nesse tempo, ligue para alguém, dê um telefonema, ore por alguém, converse com alguém pela internet, entre no Facebook, manda palavras de afirmação para as pessoas. Escolha acreditar que a mudança de atitude fará um mundo melhor, pelo menos para os que estão à sua volta. Vamos lá, comece agora e conte sempre com a apreciação de Deus. Não fique aí parado esperando que o vento mude ou que o tempo fique bom. Assim como plantar, bom assim nunca plantará e nem colherá. Que Deus nos abençoe em novas atitudes.